Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andreia e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da disciplina de circuitos elétricos em corrente contínua e vamos estudar a aula número 11. O título dessa aula é Teorema de Norton e considerações gerais sobre os teoremas de Thevenin e Norton. Como de costume, vamos iniciar o estudo do Teorema de Norton lendo o enunciado dele. Então, esse enunciado eu tirei lá do livro do Boylestad. Está escrito assim: qualquer circuito de corrente contínua de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente que consista somente de uma fonte de corrente em paralelo com um resistor. Bom, pessoal, esse enunciado é bastante parecido com o que nós estudamos na semana passada, sobre o Teorema de Thevenin. Vocês lembram? O que o Teorema de Thevenin dizia? Ele dizia que nós poderíamos substituir uma parte do circuito por um equivalente que tinha uma fonte de tensão em série com um resistor. Lembra? Agora, o Teorema de Norton está dizendo a mesma informação, que nós podemos substituir uma parte do circuito por um equivalente, mas esse equivalente agora do Teorema de Norton, ele é constituído por uma fonte de corrente em paralelo com um resistor. Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora um desenho representativo da aplicação do Teorema de Norton. Então, veja bem, nós temos esse circuito que é igual à configuração que eu mostrei para vocês na teoria, quando nós estudamos o Teorema de Thevenin. Então, o que eu quero? Eu quero substituir toda essa parte que está destacada em azul por um equivalente. Porque a parte que nos interessa, né, o ramo que contém o componente que a gente quer analisar, que a gente quer trocar de valor, enfim, o componente que interessa para a nossa análise é o RL. E todo o restante do circuito vai permanecer a mesma coisa, nós não queremos fazer alterações nesse circuito e a gente quer então reduzir ele a um equivalente. Agora, se a gente for reduzir ele para um equivalente na forma de Norton, toda essa parte que está destacada em azul, nós vamos substituir ela por uma fonte de corrente em paralelo com um resistor. Então, toda essa parte em azul aqui da esquerda virou simplesmente uma fonte de corrente em paralelo com um resistor. Essa fonte de corrente, nós representamos ela com uma corrente IN, que é corrente de Norton, que nós conhecemos. Esse N aqui vem de Norton, né? Corrente de Norton. E o RN é o resistor equivalente de Norton, por isso que nós usamos essa letrinha N. Então, nós temos a corrente de Norton em paralelo com a resistência equivalente de Norton, e isso fornece para nós um equivalente que nós chamamos de circuito equivalente de Norton. Quando que este teorema pode ser útil na análise de circuitos? Conforme vocês viram, ele é bem parecido com o Teorema de Thevenin. Se você não estudou ainda ou tem alguma dúvida sobre o Teorema de Thevenin, assista novamente a videoaula sobre o conteúdo do capítulo 10, da aula 10, que é Teorema de Thevenin. Bom, então as aplicações desse teorema são bastante parecidas com as aplicações do Teorema de Thevenin. O Teorema de Norton, ele pode reduzir o número de componentes necessários para representar um circuito quando se tem interesse em analisar um componente ou uma parte do circuito em específico. Igual eu disse para vocês, nós isolamos uma parte do circuito que nos interessa e o restante nós usamos um equivalente para poder reduzir e simplificar esse circuito. Assim, é possível representar um circuito usando dois componentes. Nesse caso agora de Norton, vai ser uma fonte de corrente em paralelo com um resistor.
os quais são capazes de estabelecer as mesmas características nos terminais de saída que o circuito completo estabeleceria. Por isso que é um equivalente, né? As mesmas características que nós teríamos com o circuito completo, nós temos também com o circuito equivalente a partir dos terminais de saída. Então, dos terminais de saída para fora do equivalente, tudo se mantém com as mesmas características do circuito original. Vamos então aprender como resolvemos um circuito usando o teorema de Norton. Como nós podemos reduzir um circuito, uma parte do circuito, no equivalente de Norton. Veja bem, mais uma vez, eu dividi a resolução em etapas para a gente poder estudar melhor. Então, a etapa número 1 é identificar a parte do circuito para a qual se deseja obter o equivalente de Norton. Então, nós temos aqui que os terminais externos, A e B, eles devem ser destacados, eles devem ser marcados, e aí nós vamos remover temporariamente do circuito os componentes que não entrarão na elaboração do equivalente de Norton. Então, nós sabemos que os componentes que a gente não quer que entre no equivalente, eles não vão participar de nenhuma etapa da obtenção do equivalente de Norton. Então, nós pegamos esses terminais A e B e removemos esses componentes que não vão participar do equivalente. Então, aqui eu tenho que os terminais A e B estão aqui, onde eu estou destacando. O componente que me interessa é o RL. Então, esse RL, eu vou remover ele do circuito dessa maneira. Vou deixar aqui os pontos A e B inicialmente abertos. E o RL não vai participar, conforme eu disse, de nenhuma etapa da obtenção do equivalente, já que o equivalente nós vamos obter para essa parte aqui, que está destacada em azul. Então, o RL não tem nada a ver com isso. A gente começa o exercício justamente eliminando o RL para a gente fazer a análise do equivalente do que sobrou, do restante. Passo número 2. Calcule a resistência de Norton, que nós vamos chamar de Rn. Vamos ler aqui como que a gente encontra? Olha só, substitua todas as fontes de tensão do circuito por curtos circuitos e todas as fontes de corrente por circuitos abertos. Em seguida, calcule a resistência equivalente vista entre os terminais externos A e B. Essa é a resistência de Norton, Rn. Bom, então se você estudou a aula de teorema de Thevenin, lendo isso daqui, você percebe que é exatamente o mesmo procedimento que nós seguimos para calcular a resistência de Thevenin. Então, essa é uma primeira informação importante para vocês. A resistência equivalente de Thevenin é igual à resistência equivalente de Norton. Então, o mesmo procedimento que nós usávamos para calcular R de TH, nós vamos usar aqui para calcular R de Norton. Ou seja, nós tiramos as fontes do circuito, substituindo as fontes de tensão por curto-circuito e as fontes de corrente por circuitos abertos. Depois que nós tiramos as fontes, aí nós devemos calcular a resistência equivalente vista a partir desses terminais externos, desses pontos A e B. Essa resistência vista a partir dos pontos A e B é a resistência equivalente de Norton. Note que a resistência de Norton é igual à resistência de Thevenin, igual a gente comentou. Então, aqui nós temos a parte que nós vamos encontrar o equivalente. Para poder encontrar a resistência equivalente de Norton, nós temos que tirar as fontes do circuito. Nesse caso, nós temos uma fonte de tensão, então essa fonte de tensão vai virar um curto-circuito, certo? Então, nós vamos ter aqui, no lugar da fonte de tensão, um curto-circuito.
Lembra do procedimento que eu disse para vocês pensarem na hora de encontrar a resistência vista a partir desses dois pontos aqui? É como se o observador estivesse aqui, né? E nós queremos ver a resistência total desse ponto para cá, certo? Como que a gente pode fazer isso? Basta, né, um macete que eu disse para vocês usarem, pensar, vocês podem imaginar que existe uma fonte, pode imaginar que existe uma fonte qualquer, uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente que está ligada entre os terminais A e B. Na verdade, essa fonte não existe. É só uma maneira de você pensar para facilitar encontrar essa resistência vista dos pontos A, B. Então, a gente imagina que existe essa fonte e aí você precisa encontrar, nesse caso, a resistência equivalente vista dessa fonte, né? Então, vai ser a resistência vista da fonte para dentro, daqui para cá. Então, essa resistência equivalente vista por essa fonte é justamente quem nós estamos procurando, que é o RN agora, a resistência equivalente de Norton. Olhando esse circuito, a gente observa aqui que devido ao curto aqui, o R1 ele ficou curto-circuitado, né? Quando a gente fez o curto aqui na fonte, acabou que o R1 ficou curto-circuitado. Então, pensando nessa fonte aqui, qual seria a resistência equivalente total vista por ela? Vocês concordam que o R2 ficou em paralelo com o R3? Considerando que o R1 está em curto, né? Com R1 em curto, nós temos que R2 está em paralelo com R3. Então, R2 em paralelo com R3 é a resistência total vista desses dois pontos, que é justamente quem nós estamos procurando, que é a nossa resistência equivalente de Norton, certo? Podemos agora passar para a etapa número 3, que é o cálculo da corrente de Norton. Agora vamos aprender a calcular IN, corrente de Norton. Bom, o procedimento é o seguinte: restabeleça todas as fontes de tensão e corrente do circuito aos seus devidos locais. Em seguida, calcule a corrente de curto-circuito entre os terminais externos A e B. Essa é a corrente de Norton. Então, nós vamos voltar as fontes para o circuito conforme estava originalmente e vamos fazer agora um curto-circuito entre os pontos A e B. Vamos interligar os pontos A e B por meio de um curto. E aí vamos calcular essa corrente que passa por esse curto que nós fechamos entre A e B. Essa corrente é justamente a corrente IN, a corrente equivalente de Norton. Vamos ver isso no desenho para ficar mais claro? Então, aqui nós temos a parte do circuito que nós queremos obter o equivalente. Note que eu coloquei de volta a fonte, sempre na etapa de calcular a corrente de Norton, nós temos que voltar as fontes para o circuito. Tá aqui a fonte de tensão. E, inicialmente, nós deixamos os pontos A e B aqui abertos. Nós tiramos o resistor RL, que não participa dos cálculos, e deixamos aqui aberto. Bom, agora, para calcular a corrente de Norton, nós lemos que nós precisamos fazer um curto-circuito entre os pontos A e B. Então, nós vamos fechar aqui com fio os pontos A e B, estabelecendo um curto entre eles. Quem que é a corrente de Norton? A corrente de Norton IN é justamente a corrente que flui por este curto que nós estabelecemos entre os pontos A e B. Então, agora vocês podem usar o método de solução de circuitos que vocês preferirem para poder encontrar essa corrente IN, que é a corrente equivalente de Norton. Bom, depois de calcular RN e IN, aí nós passamos para a etapa final, que é a etapa número 4, que é fazer o desenho do circuito equivalente. Então, a partir dos valores calculados, RN e IN, redesenhe o circuito colocando a corrente de Norton em paralelo
com a resistência de Norton. Após os terminais A e B, coloque de volta os componentes externos que não entraram na elaboração do equivalente de Norton. Então, aqui nós finalizamos a elaboração do equivalente, colocando a fonte de corrente em paralelo com a resistência de Norton e depois, entre os terminais A e B, a gente pode voltar com os componentes iniciais que não participaram do equivalente. Então, veja bem, aqui nós temos o nosso resultado de equivalente de Norton. A fonte de corrente N em paralelo com a resistência de Norton Rn, e aqui, entre os terminais A e B, nós voltamos o resistor RL, que não participou dos cálculos do equivalente de Norton. Na aula sobre o teorema de Thevenin, eu expliquei para vocês que esse símbolozinho aqui, que tem uma setinha no meio do símbolo do resistor, indica que RL é uma resistência variável, né? Então, essa parte do circuito aqui, representada pelo equivalente, a gente entende que não vai sofrer alteração, que não interessa no momento, e o RL é o componente que nós vamos analisar, alterar o valor, enfim, é o que nos interessa, é o que nós vamos estudar. Então, nós podemos representar todo o resto do circuito simplesmente pelo seu equivalente. Outra coisa que eu disse para vocês também na aula do equivalente de Thevenin é que esses cálculos de resistência e agora de corrente aqui de Norton, eles são independentes. Você pode primeiro calcular a corrente de Norton, depois a resistência de Norton, ou vice-versa. Um cálculo é independente do outro. Você não usa resultado de um para fazer o outro. São procedimentos diferentes e independentes, conforme vocês viram. Então, tanto faz por qual você deseja começar. Antes de passar para a parte de resolução de exercícios, eu queria fazer com vocês algumas observações muito importantes quando nós pensamos na aplicação dos teoremas de Thevenin e de Norton. Agora eu estou falando sobre os dois, tá? Sobre o Thevenin e também sobre o Norton. Os teoremas de Thevenin e Norton podem ser tranquilamente aplicados em qualquer circuito que tenha comportamento linear. Quando o circuito apresenta comportamento não linear, a princípio, esses teoremas não podem ser aplicados. Ou então, primeiro, vamos tentar entender o que é um circuito linear. Um circuito linear é um circuito onde tensão e corrente se relacionam de forma linear. Nesse circuito, sempre, né, essas grandezas, tensão e corrente, vão ser diretamente proporcionais, e quando a gente pensa em relacioná-las, nós vamos observar uma interdependência linear entre tensão e corrente. Por exemplo, pensa num circuito que tem uma fonte de tensão e uma resistência apenas. À medida que nós vamos aumentando o valor da tensão, nós vamos aumentando o valor de corrente de forma proporcional, não é isso? De forma que, se a gente for dividindo o valor de tensão pelo valor de corrente, a gente sempre obtém um mesmo valor, que é a constante de proporcionalidade, certo? Se a gente for dividindo tensão por corrente, V por I, a gente sempre chega num valor que é a constante de proporcionalidade, que é R. Bom, agora, existem circuitos em que isso não acontece. Quando isso não acontece, a gente está diante de um circuito não linear. Grande parte dos circuitos que vocês estudaram até o momento são lineares. O único circuito não linear que a gente estudou até hoje foi o circuito que possui, né, fontes dependentes ou fontes controladas, que nós estudamos lá na aula número 9. Bom, quando isso acontece, gente, o que nós devemos pensar? A princípio, os teoremas de Thevenin e de Norton não são válidos quando nós temos comportamento não linear.
Por que a gente faz, vocês pararam para pensar, por que a gente faz aquele procedimento para encontrar o R de Norton e o R de Thevenin? Nós fazemos aquele procedimento de tirar as fontes do circuito, lembra? Por que a gente pode fazer isso num circuito que é linear? A gente pode fazer isso porque para calcular o R, não interessa o valor da tensão V, porque a gente sabe que sempre o V vai ser proporcional ao I e vai dar sempre essa constante de proporcionalidade que é o R. Por isso que na etapa de calcular R de Thevenin e R de Norton, a gente tirava as fontes de tensão e de corrente do circuito. Agora, isso não vai poder acontecer quando o circuito é não linear, porque nesse caso a gente não vai ter essa constante de proporcionalidade R que sempre vai valer quando a gente dividir tensão por corrente. Então, nesses casos do circuito não linear, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Então, olha só o que eu escrevi. Nesse caso do circuito não linear, estou falando, é necessário fazer a particularização da análise para um determinado ponto de operação do circuito em específico, de forma que os equivalentes de Thevenin e Norton obtidos são válidos para esse ponto de operação em específico. Bom, então agora nós vamos pensar, eu vou mostrar para vocês o procedimento que a gente usa para encontrar os teoremas de Thevenin e Norton para esse circuito que é não linear. Conforme está escrito aqui, a gente vai encontrar esse equivalente que é válido para aquela condição específica do circuito e a parte de encontrar o R de Thevenin e o R de Norton vai mudar, não vai ser igual ao que nós fazemos quando o circuito é linear, quando o circuito só tem fonte independente. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de como encontrar equivalente de Thevenin e de Norton em um circuito não linear que tem fonte dependente. Olha só, então esse circuito aqui tem uma fonte de tensão controlada por corrente. Lembra lá da aula 9? Então, esse é o símbolo de fonte controlada ou fonte dependente. Ela é uma fonte de tensão e ela está sendo controlada por essa corrente I aqui, certo? Bom, os passos para a gente encontrar o equivalente de Thevenin e de Norton para esse caso é o seguinte. Nós vamos ter que primeiro calcular a tensão de Thevenin, o E de Thevenin, igual a gente faz, né? Nesse caso aqui, a gente ia deixar esses pontos AB abertos e calcular a tensão de Thevenin para esse circuito. Depois, a gente calcula a corrente de Norton. O que a gente faz para essa etapa? A gente pega os pontos AB, curto-circuita eles e encontra a corrente que está fluindo ali pelo curto. Essa é a corrente de Norton. Tá vendo? Então, não importa se você quer calcular o equivalente de Thevenin ou o equivalente de Norton. Para circuito dessa forma aqui, não linear, você necessariamente tem que encontrar o E de Thevenin e também tem que encontrar o I de Norton. Como que você faz agora para encontrar a resistência equivalente de Thevenin ou de Norton? Aí você faz a divisão entre a tensão de Thevenin e a corrente de Norton. E de Thevenin dividido pela corrente de Norton te dá as resistências equivalentes, tá? Então, esse é o procedimento que nós vamos usar quando o circuito for não linear. No caso, o circuito não linear que vocês conhecem até agora é o circuito que tem fonte dependente. Existem vários outros tipos de circuitos não lineares, tá, gente? Quando vocês forem estudar eletrônica, circuito que tem diodo, transistor, esses são todos circuitos não lineares, ok? Bom, você deve estar se perguntando se esse procedimento aqui também vale para circuito linear. E a resposta é sim. Para circuito linear, esse procedimento também é válido. Se você não quiser passar por aquela etapa de calcular a resistência equivalente que nós aprendemos anteriormente, e você quiser calcular a resistência equivalente assim, também dá certo. Então, aqui eu vou mostrar para vocês os desenhos
que representam as etapas. A primeira etapa que eu coloquei, então, é o cálculo da tensão de Thevenin. Igual nós comentamos, o equivalente, né? Nós vamos encontrar para a parte externa aos ramos AB. Então, o resistor de 2 ohm não participa dos cálculos. Nós vamos deixar os pontos A e B abertos. E a tensão de Thevenin, o E de Thevenin, conforme a gente estudou semana passada, vai ser a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B com o circuito aberto, dessa forma, certo? Então, assim, a gente calcula o E de Thevenin. Os procedimentos para resolver circuito com fonte dependente continuam os mesmos que nós aprendemos lá na aula 9. Depois que nós calculamos o E de Thevenin, nós calculamos o I de Norton. Quem que vai ser o I de Norton? Vai ser a corrente que passa aqui pelo curto que nós estabelecemos entre os pontos A e B, certo? Então, entre os pontos A e B aqui, nós temos o curto, a corrente que passa aqui é a corrente IN. Então, resolvemos esse circuito para encontrar a corrente de Norton. Uma vez que nós temos em mão a tensão de Thevenin e a corrente de Norton, nós passamos então para a etapa final, que é calcular o R de Thevenin, que é igual ao R de Norton. Então, basta fazer a divisão da tensão de Thevenin pela corrente de Norton. De posse, então, desses resultados, a gente pode representar tanto o equivalente de Thevenin ou o equivalente de Norton. Os dois já saem prontinhos, né? Porque nós já calculamos o E de Thevenin, então a gente pode colocar E de Thevenin em série com a resistência equivalente de Thevenin e colocar, então, o circuito escrito na forma de equivalente de Thevenin, ou podemos colocar o circuito escrito na forma de equivalente de Norton. Colocamos a corrente de Norton IN em paralelo com a resistência equivalente de Norton RN. Vamos agora passar para a parte de resolução de exercícios. O exercício número 1 diz o seguinte: encontre o circuito equivalente de Norton para a parte externa aos pontos AB no circuito abaixo. Então, nós temos esta configuração e temos que calcular o circuito equivalente de Norton para essa parte que está destacada em laranja. Então, toda essa parte aqui, ela vai ter que ser substituída por apenas um resistor em paralelo com uma fonte de corrente, certo? Porque ele está perguntando o equivalente de Norton. Para começar, vamos primeiro ter certeza que o circuito é linear. Se o circuito só tem fontes independentes de tensão e de corrente e resistores, nós temos certeza absoluta que o circuito é linear. Então, nós podemos seguir o nosso procedimento de calcular a resistência a partir daquele método de tirar as fontes e enxergar a resistência equivalente vista pelos pontos AB, né? Bom, vamos lá então passar para a primeira parte, que é justamente identificar a parte do circuito para a qual se deseja obter o equivalente de Norton. Então, vocês sabem que toda essa parte aqui que não vai entrar no equivalente de Norton, ela não participa dos cálculos. Em momento nenhum, ela participa de qualquer cálculo relacionado ao equivalente de Norton. Até porque a gente quer obter o equivalente dessa outra parte que está dentro aqui da região laranja, certo? Então, no final do exercício, o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer substituir essa parte laranja toda por simplesmente uma corrente IN de Norton em paralelo com uma resistência equivalente de Norton. E a parte aqui fora dos ramos AB vai permanecer exatamente igual ela estava aqui no circuito original. Então, vamos nos atentar agora para o cálculo primeiro de Rn, que eu vou fazer,
e depois de IN. Conforme vocês sabem, essas etapas são independentes. Posso fazer qual que eu quiser primeiro. Passo número 2, cálculo da resistência de Norton. Bom, então, nós temos aqui o nosso circuito. Eu já tirei aqui tudo que estava para fora dos pontos AB, que é aquela parte que não nos interessa para o equivalente, certo? E deixamos aqui os pontos AB abertos. O que nós vamos fazer para calcular a resistência equivalente de Norton? Conforme a gente falou, o circuito é linear, então eu posso eliminar as fontes para poder encontrar a resistência vista dos pontos AB. Então, olha só, aqui eu vou substituir por um curto e essa parte aqui eu vou deixar, esse ramo aqui que tem a fonte de corrente, eu vou deixar aberto, concordam? Então, nós vamos ter isso daqui. Aqui virou um curto e aqui a fonte de corrente não existe mais, a gente deixou o ramo aberto. Qual que é a nossa função? Encontrar a resistência equivalente vista aqui dos pontos AB. Para isso, gente, o que nós observamos? Lembra do nosso procedimento aqui, o que a gente pode pensar para tornar essa análise mais fácil? É só você imaginar que não tem dificuldade. Imagina que você tem um circuitinho lá de eletricidade básica que você precisa encontrar a resistência equivalente vista por essa fonte imaginária aqui que nós colocamos no circuito, certo? Esse é o procedimento que a gente usa para facilitar a resolução. Bom, nesse caso, o que vai acontecer, pessoal? Essa fonte aqui, ela foi ligada entre os pontos A e B. Bom, nós podemos enxergar que nesse caso, o R2 ele vai ficar em série com o R1, certo? E esse resultado do série aqui dos dois, 11 mais 6, que dá 17, vai ficar em paralelo com o resistor de 15 ohm, não é isso? Então, olha só, nós temos aqui, somando o 6 com o 11 deu 17, que eu chamei de RA, e o 17 agora ficou em paralelo com o resistor de 15 ohm. Aí nós podemos fazer o paralelo dos dois, e aí o resultado do paralelo, produto sobre soma, deu 7,9688. Bom, o que a gente faz agora para encontrar o equivalente, né, visto a partir desses dois pontos? Vocês concordam que se a fonte estivesse aqui, igual a gente está imaginando, aí o RB ficaria em série com o R6, visto aqui por essa fonte? Então, basta a gente fazer o série desses dois resistores. Então, eu vou pegar aqui, somar o 7,9688 com o 9 ohm, fazendo essa soma, a gente obtém 16,9688. Essa é a nossa resistência equivalente de Norton. Passaremos agora para a etapa número 3, que é calcular a corrente equivalente de Norton, que nós chamamos de IN. Qual que é o procedimento? Então, aqui nós temos o circuito com as fontes, né? Nós devemos voltar as fontes para o circuito igual era originalmente. Entre os pontos AB, aqui estava aberto, só que nessa fase de calcular o IN, lembra que a gente tem que fechar um curto entre os pontos A e B. Então, eu vou fechar esse curto aqui e a corrente IN é justamente a corrente que passa por esse curto que nós fechamos. Beleza? Bom, agora, como que a gente faz para calcular essa corrente IN? Você pode escolher o método que você preferir. Se você quiser fazer por superposição, lembra do teorema da superposição? Nós poderíamos resolver por superposição, nós poderíamos resolver por análise, por exemplo, de malhas, né? Fazendo uma super malha aqui, ó, teríamos 3 malhas. A corrente N seria a própria corrente E e C, né? Se a gente fosse considerar malha A, malha B, malha C. Aí a gente aqui teria uma super malha e poderia encontrar. Poderia também transformar essa fonte de tensão aqui numa fonte de corrente real. Se aí a gente teria só fontes de corrente,
daria para aplicar método dos nós. Então, assim, existem diferentes maneiras para calcular essa corrente IN. Como que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer de uma outra forma ainda. Eu vou começar transformando essa fonte de tensão aqui numa fonte de corrente. Sempre procure, gente, resolver logicamente pelo método que você achar mais fácil, que você tem uma chance menor de errar, certo? Que você achar que vai ser mais rápido, mais simples. Então, eu vou transformar essa fonte de tensão numa fonte de corrente. Então, eu coloquei aqui o resistor de 11 em paralelo com a corrente aqui que eu obtive fazendo 24 dividido por 11, certo? O que a gente observa aqui? Nesse caso, eu observo que a minha fonte de corrente de 2,1818 ficou em paralelo com a minha fonte de corrente de 1 ampere. Vocês concordam? Então, quando a gente tem duas fontes de corrente em paralelo, a gente sabe que dá para encontrar um equivalente só das duas, não é isso? Olha só, se eu tenho 2,1818 para cima e eu tenho 1 ampere para baixo, qual que vai ser o líquido, o equivalente das duas? Vocês concordam que vai ser um líquido de 1,1818 para cima? Então, eu faço 2,1818 menos 1, dá o líquido de 1,1818 com sentido para cima. Então, agora, ao invés de ter duas fontes de corrente nesse circuito, eu vou redesenhar ele com uma fonte de corrente só, que é o resultado do equivalente dessas duas que estão inicialmente em paralelo. Combinado? Então, olha só. Aqui eu desenhei o circuito com uma fonte só, que é o que nós falamos, 1,1818 ampere para cima. Agora, como a gente tem uma fonte só, dá para aplicar princípios básicos de solução de circuitos para encontrar essa corrente IN, que é a corrente que nós estamos procurando. Então, o que nós temos agora? Nós temos que achar a resistência equivalente vista a partir dessa fonte, certo? Normal. Então, nós vamos fazer o paralelo, devido a esse curto aqui, R3 ficou em paralelo com R6, certo? Então, vou fazer o paralelo aí de 15 com 9 ohm. Esse paralelo deu 5,625 ohm. Então, o circuito fica assim. 5,625 agora ficou em série com a resistência de 6 ohm. Esse série dá, somando os dois, 11,625 ohm. Bom, agora o que nós observamos? A gente tem uma corrente total aqui que vai ser dividida entre dois ramos que estão em paralelo. Então, nós temos a corrente total, que é 1,1818, que vai dividir entre o resistor de 11 e o resistor de 11,625. Vocês concordam? Então, agora eu nem preciso terminar para encontrar a resistência total equivalente do circuito inteiro. Aqui, como o meu interesse é encontrar a corrente IN, eu já posso encontrar essa corrente linha aqui. Perceba que desse circuito para esse, eu perdi a corrente IN. Vocês concordam? Quando eu fiz esse paralelo aqui, acabou que eu perdi a corrente IN. Então, primeiro a gente encontra as correntes nesse circuito aqui, depois a gente volta para o circuito anterior para poder encontrar a IN, que é a corrente que de fato nos interessa. Combinado assim? Bom, então vamos encontrar primeiramente a corrente I' nesse circuito aqui de baixo. Quem vai ser I'? Aplicando o divisor de corrente. A gente tem um divisor de corrente entre 11 e 11,625, não é isso? Então, o divisor de corrente I' vai ser resistor que eu não quero, que é o 11, dividido pela soma dos dois que estão em paralelo, 11 mais 11,625, vezes a corrente total, que vai ser dividida entre os dois. Essa corrente total é 1,1818, corrente da fonte. Fazendo essa conta, a gente obtém I' de 0,5746 ampere. Essa é a corrente I' que flui aqui.
Vamos voltar no circuito anterior para encontrar a IN, que é quem a gente está procurando? Veja bem, gente, o que acontece, né? Do circuito de baixo para o circuito de cima. A corrente linha é a corrente que passa pelo resistor R2. Então, a corrente linha está aqui, ó. Corrente linha é a corrente que passa pelo resistor R2. Vou escrever I' linha aqui no circuito de cima. Então, a I' linha está aqui. Certo? Essa corrente linha que a gente já conhece, no circuito de cima, ela, nesse ponto aqui, ela divide entre os dois resistores que estão em paralelo aqui, vocês concordam? A linha aqui, um pouco dela vai descer pelo resistor de 15 e o restante dela vai descer aqui pelo resistor de 9 ohm. Então, justamente o quanto de linha que desce pelo resistor de 9 ohm é quem a gente está procurando, que é a corrente IN. Então, vou aplicar novamente um divisorzinho de corrente. Quem que vai ser IN? Vai ser a corrente que passa pelo resistor de 9. Então, fazendo o divisor de corrente, vai ser resistência que eu não quero, 15, dividido pela soma de 15 mais 9, igual tá aqui, vezes a corrente total que vai ser dividida, que é a I'. Jogando, então, valores, a gente tem 15 dividido por 24 vezes 0,5746. Fazendo a conta, a gente finalmente encontra o valor de IN, que é 0,3591, que é essa corrente aqui que está descendo pelo resistor de 9 ohm, que é a corrente equivalente de Norton. Então, dessa maneira, a gente termina de encontrar IN, 0,3591 ampere. Agora que nós já encontramos RN e encontramos IN, nós podemos finalmente finalizar o exercício desenhando o circuito equivalente de Norton, certo? Como que vai ficar o circuito equivalente de Norton? Vamos transformar toda essa parte aqui na fonte de corrente em paralelo com a resistência. A fonte de corrente IN a gente achou com o valor 0,3591 e o valor da resistência de Norton a gente achou com 16,9688 ohm. Então, assim, a gente termina o cálculo da equivalente que nós estávamos procurando na forma de Norton. Uma coisa que você pode estar se perguntando, agora que nós chegamos ao equivalente de Norton, é como que a gente tem certeza que essa corrente de Norton aqui da fonte, nós colocamos ela com sentido para cima. Por que nós não colocamos ela com sentido para baixo? Isso é uma convenção que a gente sempre segue quando aplicamos o teorema de Norton. Então, veja bem, quando a gente foi calcular essa corrente IN, nós fizemos o curto aqui entre os pontos A e B e calculamos o valor dessa corrente descendo para baixo, ou seja, a corrente do sentido do ponto A para o ponto B. Quando a gente faz dessa forma aqui, na hora de representar o equivalente, o sentido da corrente da fonte, nós representamos justamente o contrário deste daqui. Então, aqui a corrente estava indo de A para B, agora a corrente aqui no equivalente, ela vai de B para A. Sempre você segue essa convenção de inverter o sentido da corrente na hora de colocar aqui na representação do equivalente. Então, eu sugiro que vocês sempre sigam esse mesmo procedimento para evitar confusão. Na hora de achar o IN, acha essa corrente aqui de A para B. Depois, na hora de colocar o equivalente, coloca o equivalente aqui em sentido oposto, com o sentido do ponto B para o ponto A, certo? Essa é uma primeira observação que eu gostaria de fazer com vocês. A segunda observação que vocês podem também estar se perguntando é sobre a relação entre os equivalentes de Thevenin e de Norton. Veja aqui que nós temos uma fonte de corrente real,
que representa o equivalente de Norton. Se nós transformarmos essa fonte de corrente em uma fonte de tensão real, ela vai ser o equivalente de Thevenin? A resposta é sim. Se nós transformarmos essa fonte de corrente em uma fonte de tensão, nós vamos obter justamente o circuito equivalente de Thevenin. Então, quando nós achamos o equivalente de Thevenin, se a gente transformar aquela fonte de tensão em fonte de corrente, nós obtemos o equivalente de Norton. E vice-versa. Se nós achamos o equivalente de Norton e transformamos essa fonte de corrente em fonte de tensão, nós achamos o equivalente de Thevenin. Vamos então agora passar para o exercício número 2. Ele fala o seguinte: encontre o circuito equivalente de Norton para a parte externa aos pontos AB no circuito abaixo. Então, nós temos essa configuração agora. A parte do circuito que nos interessa é a parte que está aqui entre os pontos AB, é o resistor RE. Então, esse resistor RE, como vocês sabem, não participa das etapas de determinação do equivalente de Norton. Nós não vamos usar o resistor de 21 ohm em momento nenhum, nem para calcular o R, nem para calcular o I de Norton, certo? Então, vamos procurar encontrar esse circuito equivalente de Norton para todo o restante da configuração que não nos interessa. Passo número 1, nós vamos então identificar a parte do circuito para a qual desejamos obter o equivalente de Norton. Conforme nós sabemos então, depois que nós terminarmos o exercício, nós vamos ter um circuito parecido com esse daqui. Então, toda essa configuração aqui vai ser transformada simplesmente numa fonte de corrente em paralelo com o resistor, e isso vai estar em paralelo com o resistor RE de 21 ohm, que é esse resistor aqui que nós comentamos que nos interessa, né? Vamos calcular a resistência de Norton, RN. Olhando a configuração, pessoal, nós percebemos que este é um circuito linear. Como que eu sei? Só tem fontes independentes de tensão e de corrente e resistores. Então, com certeza, é um circuito linear. Sendo um circuito linear, nós podemos seguir o procedimento de calcular a resistência equivalente de Norton por meio daquele procedimento de tirar as fontes e enxergar a resistência vista a partir dos pontos A, B, certo? Então, vamos tirar as fontes. Nós vamos pegar aqui, substituir essa fonte de 9 volts por um curto-circuito e pegar essa fonte de 8 amperes e abrir o circuito, abrir esse ramo. Fazendo isso, nós vamos obter essa configuração aqui, tá vendo? Aqui virou um curto, ó, onde tinha a fonte de 9, e esse ramo aqui, que estava em paralelo com o resistor de 6 ohm, nós nem colocamos ele aqui embaixo, né? Nós abrimos a fonte de corrente. Então, o circuito fica representado dessa maneira. Qual que é a nossa função agora? O que nós vamos fazer? Vamos encontrar a resistência vista a partir dos pontos A, B. Eu comentei com vocês na aula anterior que para a gente pensar nessa determinação de uma maneira mais prática, a gente pode pensar que esse circuito seria montado lá no laboratório, seria montado no protoboard, e dessa maneira que está aqui, e nós deixamos aqui os pontos A, B abertos lá no protoboard. E aí pegamos e colocamos uma ponteira do ohmímetro aqui no ponto A e uma ponteira do ohmímetro aqui no ponto B. O ohmímetro, então, ia medir toda a resistência equivalente vista desses dois pontos e ia fornecer para nós o valor de resistência de Norton direto, certo? Bom, como esse circuito ele tem alguns resistores que estão em formato inclinado, pode ser que vocês se sintam mais perdidos com o circuito desenhado dessa maneira. Mais uma vez, eu lembro vocês
que para poder encontrar a resistência vista dos pontos A, B, você pode imaginar que existe, então, aquela fonte de tensão aqui entre os pontos A e B, e aí a gente vai querer justamente encontrar a resistência total vista a partir dessa fonte. Muita gente fica meio travado nessa parte quando a gente tem esses circuitos com as resistências inclinadas, formando aqui, conforme vocês podem ver, tem um delta aqui, uma estrela aqui, não é isso? Então, nós temos várias maneiras diferentes de ir desenvolvendo esse circuito para poder encontrar a resistência equivalente vista dos pontos A, B. Só que eu vou optar aqui com vocês de fazer a transformação desse circuito numa forma um pouco mais parecida do que a gente está acostumado. Porque tem gente que realmente não gosta de resolver assim. Então, eu vou redesenhar esse circuito no formato retangular, o formato que nós estamos acostumados a trabalhar. Então, esse procedimento de fazer o desenho, né, redesenhar novamente, sempre nós temos que seguir os mesmos procedimentos de identificar os nós e ir colocando peça por peça, né, como se fosse um quebra-cabeça, sem mudar os elementos de lugar. Dá para a gente redesenhar isso de várias formas diferentes. Então, vamos lá? Olha só, identifiquei aí os nós do circuito, né? Acho que não tem mais dúvida nessa parte de identificar os nós. Então, nós temos aqui o nó A, eu coloquei ligado ao nó azul. Aqui em cima eu coloquei o nó verde. Aqui à direita coloquei o nó vermelho. E o nó B eu coloquei ligado a esse nó laranja, certo? Então, nós temos identificados os nós do circuito. Vamos partir para a etapa de redesenhar. Agora, para redesenhar, eu vou colocar os pontos A e B dessa forma, retinhos, porque eu escolhi fazer assim, tá? Bom, aí você vai com calma colocando todos os componentes nessa nova configuração de desenho. Veja bem, o nosso ponto A, ele está aqui ligado para cima no nó azul e aqui o ponto B está ligado aqui para baixo no nó laranja. Igual tá aqui, nó A no azul, nó B no laranja, certo? Agora, nós vamos seguir o caminho aqui olhando, eu vou começar olhando pelo nó A, tá? Os elementos que estão ligados ao nó A. Aqui nós temos ligado ao nó A, o nó azul, o RD, que vale 11 ohm, e o RB, que vale 5 ohm. Então, nós temos que colocar dois resistores ligados aqui nesse nó azul. Vamos lá? Então, eu coloquei, ó, o RD, 11 ohm. Já coloquei aqui que ele vai estar ligado do lado de cá no nó vermelho, porque o RD está entre azul e vermelho. E vamos pegar o RB. O RB vai ficar entre azul e verde. Eu vou puxar o RB aqui para cima, ó. Vou puxar aqui uma perninha do azul, colocar aqui o RB entre azul e do lado de cá vou colocar verde, certo? Aí está, ó. Então, no nó azul, a gente tem o ponto A, a gente tem o resistor RD e o resistor RB. No nó azul tá tudo completo aqui, colocamos todos os elementos ligados ao nó azul. Seguindo o nosso raciocínio aqui, o que nós temos? Nós temos aqui em cima nó verde e aqui embaixo nó vermelho. Tá vendo aqui no circuito original que o resistor de 14 ohm, ele tá justamente entre esses dois nós, entre o verde e o vermelho. Então, eu já vou colocar ele aqui, ó, entre o verde e o vermelho. Tá vendo? RC, então, 14 ohm, entre verde e vermelho. Vamos olhar o nó verde, se tem mais alguma coisa ligada ao nó verde. Então, o nó verde está ligado no resistor de 5 ohm, que já está aqui. Está ligado no resistor de 14 ohm, que também já colocamos aqui. E tem mais dois resistores ligados ao nó verde. Tá vendo que nós temos o resistor de 4 ohm e o resistor de 6 ohm ligados ao nó verde. Tanto o resistor de 4 como também o resistor de 6, eles estão ligados no nó laranja, no outro lado. Então, eu vou colocar aqui desse lado, ó, no nó verde, o resistor de 4 ohm
do verde indo para o laranja e o resistor de 6 ohm também aqui indo do verde para o laranja. Ó, vai ficar assim, tá vendo? Então, aqui nós temos o resistor de 6 e o resistor de 4 ohm indo do verde para o laranja, todos os dois. Certo? Então, no nó verde, nós observamos aqui que tem no circuito original 4 resistores ligados a ele. No circuito transformado, os 4 resistores também já estão aqui, ó, no circuito transformado. Então, tá tudo certo, já fizemos todas as ligações do nó verde. Nó verde e nó azul estão prontos. Vamos completar agora o nó vermelho. O que tem ligado ao nó vermelho? Nós temos o resistor de 11 ohm, que já está aqui no circuito transformado. Nós temos o resistor de 14 ohm, que também já está aqui no circuito transformado. E falta um terceiro elemento aqui ligado no nó vermelho, que é o RF, que vale 7 ohm. Tá vendo que o RF está ligado entre vermelho e laranja? Vamos colocar então aqui o RF entre vermelho e laranja. Aí está o RF, resistor de 7 ohm, ligado entre vermelho e laranja. Beleza, então, agora nós temos 3 ramos aqui embaixo ligados ao nó laranja. Vamos ver o que mais que tem ligado no nó laranja? Olha só, nós temos o RA, que já está aqui. Nós temos o RG, que também já está no circuito transformado aqui. Nós temos o RF, de 7 ohm, que já está aqui. E o ponto B, que está aqui no nó laranja também, que eu coloquei aqui no início. Então, agora basta interligar todos esses nós laranja, certo, gente? E aí, nós obtemos, então, esse circuito aqui desenhado de uma maneira bastante diferente. Agora está desenhado no formato todo retangular, né? Bom, quando vocês terminarem isso, nunca se esqueçam de fazer a análise componente por componente para ver se vocês não mudaram nada de lugar. Então, eu sugiro que vocês olhem resistor por resistor. RB estava entre azul e verde. Olha aqui no lado de cá. RB está entre azul e verde. O RA estava entre verde e laranja. RA aqui ficou entre verde e laranja. Então, vê se você não esqueceu nenhum componente e vê se você não mudou de lugar nenhum componente. Depois que você confirmou isso, aí nós estamos prontos para passar para as próximas etapas. Dando uma olhada inicial aqui na nossa nova configuração, fica bem fácil de enxergar que o RA e o RG estão em paralelo. Então, vamos fazer essa primeira ação no sentido de reduzir esse circuito, que é encontrar o paralelo entre RA e RG. Fazendo esse paralelo, a gente vai fazer produto sobre soma, fica 24 dividido por 10. Nós podemos representar esses dois resistores aqui por um resistor só, que vale 2,4 ohm. Então, agora eu vou passar para a próxima tela, já desenhado esse circuito aqui, fazendo essa associação paralela de RG com RA, colocando apenas um resistor equivalente, que eu vou chamar de RK, que vale 2,4 ohm. Então, aí está o nosso novo circuito. Vamos imaginar que a nossa fonte está aqui e a gente quer calcular a resistência vista desses dois pontos. Gente, basta encontrar então a resistência equivalente, né, vista a partir desses dois pontos. Nesse circuito, do jeito que está desenhado aqui, nós podemos perceber que não existe ninguém, nem em série, nem em paralelo com ninguém. Vocês concordam? Veja bem, nós temos alguns resistores que estão formando a configuração de delta, alguns estão formando a configuração de estrela, mas série e paralelo não tem nada para a gente fazer aqui por enquanto. Bom, vamos então começar fazendo uma transformação delta estrela. Olha só, a gente poderia começar fazendo a transformação desses três aqui, ó, que formam delta, percebem? Esses três formam delta, que mais?
Esses outros três aqui, o RC, o RK e o RF, formam outro delta. Nós temos uma estrela aqui também, veja bem, o RD, o RC e o RF formam uma estrela. E nós temos uma outra estrela ainda, formada pelo RB, o RC e o RK. Também é outra estrela, certo, gente? Então, nós podemos começar por qualquer uma dessas transformações que vai dar certo. Escolhe uma e faz. Nesse caso aqui, eu vou começar fazendo a transformação deste delta aqui, formado por RB, RC e RD, numa estrela, certo? Então, para fazer essa transformação, eu vou fazer o desenho da estrela dentro do delta para ficar mais fácil da gente fazer as análises e calcular. Então, do formato que eu desenhei ali no circuito que está à direita, a nossa estrela ficou dessa forma aqui, ó. Nós temos o resistor RX, que eu chamei aqui, são nomes aleatórios, você pode chamar do que você quiser. O RY é esse aqui que eu estou desenhando agora. E o RZ eu coloquei aqui em cima, certo? Vocês sabem que quando a gente faz o desenho aqui com a estrela equivalente, nós abrimos e tiramos os resistores originais do delta. Então, o RB não existe mais aqui, tá vendo? O RD não existe mais aqui e o RC também não existe mais aqui. Nós substituímos o delta pela estrela. Bom, então, relembrando lá as formulazinhas para transformar de delta para estrela, quem que vai ser o RX? Vai ser os resistores aqui, que são vizinhos do RX, 5 vezes 11, dividido pela soma dos 3 resistores do delta, não é isso? Então, fazendo a conta, o RX deu 1,8333. Quem vai ser o RY agora? RY é esse daqui, vai ser 11 vezes 14, dividido pela soma dos 3. RY dá 5,1333. E o RZ, finalmente, vai ser 5 vezes 14, dividido pela soma dos 3. 5 vezes 14, dividido pela soma dos 3, deu 2,3333 ohm. Então, aqui nós temos a nossa estrela transformada. Se você tem alguma dúvida nessa parte, volte na aula que nós aprendemos configurações delta estrela e conversões. Agora, nós podemos enxergar nessa configuração, depois da transformação para estrela, que o RZ ficou em série com o RK e o RY ficou em série com o RF. Então, vou redesenhar esse circuito. O nó verde vai sumir depois que a gente fizer o série desses dois, e o nó vermelho também vai sumir depois que nós fizermos o série do RY com o RF. Então, nós vamos ter esta configuração. O RX continua aqui, RM vai ser a soma de RY com RF. Somando o 7 mais 5,1333, nós chegamos no valor de 12,1333. E o RN aqui vai ser a soma do RZ com RK. Então, vamos somar 2,3333 com 2,4, chegamos no valor de 4,7333. Ótimo! Então, agora a gente enxerga aqui que nós precisamos fazer o paralelo do RM com o RN e depois desse paralelo a gente soma com o RX para poder encontrar a resistência vista desses pontos AB. Então, vamos aí fazer o paralelo, deu 3,4050 ohm. E, finalmente, somando 3,4050 com 1,8333, nós chegamos no valor de RN, que é 5,2383 ohm. Então, finalizamos essa etapa de determinação da resistência equivalente de Norton. Passamos para a etapa do cálculo
da corrente equivalente de Norton. Para poder calcular essa corrente IN, observe que nós já retornamos aqui as fontes para o circuito. Então, a fonte de 9 V está aqui e a fonte de 8 A também voltou para o seu local original. Bom, aqui nós temos os pontos A, B, eles ainda estão abertos. Para poder determinar a corrente IN, nós sabemos que precisamos fechar um curto entre os pontos A e B. Então, aí está o curto e a corrente IN vai ser justamente essa corrente que flui aqui do ponto A, com sentido do ponto A para o ponto B. Bom, nesse caso, conforme vocês já sabem, vocês podem aplicar o método que preferirem para calcular a IN. Então, eu poderia, pensando aqui, por exemplo, transformar essa fonte de corrente em fonte de tensão e fazer por malha, ou eu poderia transformar essa fonte de tensão em fonte de corrente e fazer por análise de nó, ou poderíamos pensar em outra saída, como, por exemplo, fazer por teorema da superposição. Então, para a gente relembrar o teorema da superposição, eu vou resolver aqui com vocês usando essa estratégia. Então, vamos lá. Vamos primeiro identificar o efeito da fonte de 9 V. Então, nós temos aqui o circuito sem a fonte de corrente, deixamos aqui a fonte de corrente aberta, vamos analisar o efeito da fonte de tensão de 9 V. Bom, nesse caso aqui, vocês tomem cuidado, pessoal. Eu gostaria de dar uma dica aqui para vocês agora. Olhando esse circuito, tá claro que o resistor RD, ele está em paralelo com o resistor RF. Vocês concordam? Depois que nós fechamos esse curto aqui, o resistor de 11 ficou em paralelo com o resistor de 7 ohm. Você pode fazer esse paralelo e depois continuar os cálculos? Você pode. Porém, como vocês estão começando, eu sugiro que vocês evitem perder esse ramo aqui, que é o ramo onde nós queremos calcular IN. Nesse caso, eu chamei de INA, porque vai ser a corrente de Norton devido apenas ao efeito da fonte de 9 V, né? Então, eu chamei de INA. Quando você faz esse paralelo, você justamente perde esse ramo aqui. Não é que não dá para voltar sim, só que pode ser que você se enrole, pode ser que as chances de você errar aumentem. Então, eu vou preferir fazer aqui, para ficar mais claro para vocês, a transformação deste delta aqui em uma estrela. Então, eu vou fazer uma estrela aqui que vai substituir o delta, combinado? Então, quando eu fizer isso, veja bem, o meu circuito vai ficar assim. Então, aqui está a fonte, a resistência RA, e aqui eu coloquei a minha estrela equivalente. Para ficar mais claro, mais uma vez, vou desenhar aqui rapidinho com vocês, dentro do delta, a estrela que vai substituir o delta, certo? Então, eu vou fazer essa análise, mas é só uma análise possível. Existem várias maneiras diferentes que nós podemos seguir para poder encontrar esse INA que nós estamos procurando. Então, eu chamei aqui de RX, RY e RZ. Gente, cuidado, porque vocês sabem que se vocês mudarem os locais aqui das resistências, depois de calculado, se você colocar o valor da RX no lugar da RY e vice-versa, se você fizer qualquer troca, você está alterando o circuito. Então, tudo na sequência vai ficar errado, certo? Quem que vai ser o RX, então? Por isso que a gente tem que olhar com bastante calma. O RX vai ser 5 vezes 14, dividido pela soma dos 3. O RY vai ser 5 vezes 11, dividido pela soma dos 3. E o RZ vai ser 14 vezes 11, dividido pela soma dos 3. Então, aqui estão as nossas novas resistências da estrela equivalente. Posso fazer aqui direto o série do RZ com RF, vocês concordam? Somando os dois aqui, vai dar 12,1333 ohm. Então, esse ramo de 12,1333 vai ficar em paralelo com esse ramo
que temos o resistor de 1,8333 ohm. Aqui está, então, o novo circuito, depois de colocar o 12,1333 em paralelo com 1,833. Fazendo o paralelo desses dois, nós chegamos ao valor de 1,5927 ohm. Então, nós temos aqui no novo circuito a fonte de 9 volts, o resistor de 4 ohm, o RX em série com 1,5927, que foi o resultado do paralelo desses dois. E aqui nós temos ainda o RG, que vale 6 ohm. Bom, agora, o que eu posso fazer? Podemos somar esses dois aqui que estão em série, não é isso? Vai dar 3,9260. E fazendo o paralelo do 6 com o 9260, nós encontramos 2,3732 ohm. Então, agora dá para encontrar a corrente total que flui pela fonte, porque a resistência equivalente vai ser simplesmente a soma desses dois resistores, certo? Então, nós temos aí que o nosso I total vai ser 9 dividido por 6,3732. Nosso I total acabou de dar 1,4122 ampere. Essa é a corrente total que flui neste circuito que está mais à direita da tela. Bom, qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é encontrar a corrente de Norton INA aqui. Então, vamos voltando até conseguir encontrar a corrente equivalente de Norton. Bom, então nesse circuito aqui do meio, nós temos a corrente total. Aqui nós podemos aplicar um divisor de corrente entre o 3,9260 e o 6 ohm. Vamos descobrir então quanto que é essa corrente I' que desce por esse ramo. Então vamos lá. Chamei de I' e duas linhas. Quem que vai ser I'? I' vai ser resistor que eu não quero, 6, dividido pela soma de 6 mais 3,9260, vezes a corrente total IT, que a gente achou 1,4122. Fazendo essa conta, a gente chega em I' igual a 0,8536 ampere. Ok, vamos agora voltar para este circuito aqui, que é o primeiro. O I total está aqui, o I' é a parte que desce aqui pelo resistor RX, certo? E agora nós vamos ter que fazer um novo divisor de corrente para ver quanto de I' desce aqui pelo resistor de 1,833. Esse tanto de corrente é justamente o INA que estamos procurando. Quem vai ser INA, então? Vai ser 12,3333, resistor que eu não quero, dividido pela soma dos dois resistores, vezes a corrente total que se divide, que é o I'. Fazendo essa conta, a gente chega no valor de INA, 0,7416 ampere. Essa corrente ainda não é a corrente total de Norton. Lembra que a gente está fazendo usando o teorema da superposição. Então, é a corrente de Norton devido apenas ao efeito da fonte de 9 volts, certo? Agora, vamos calcular o efeito da fonte de corrente de 8 ampere. Agora, para fazer isso, a fonte de corrente veio aqui para o lugar original dela e a fonte de tensão, como vocês sabem, nós temos que substituir por um curto-circuito. Aqui está entre os pontos A e B curto-circuitado. Esse valor de corrente que nós vamos encontrar aqui vai ser a corrente que passa entre os ramos A e B devido ao efeito da fonte de corrente de 8 ampere. Observa aqui como essa fonte ela está para baixo, gente, nós vamos encontrar o valor da corrente aqui, um pouco dessa corrente ela vai subir aqui e depois o restante dessas correntes vão se dividir para esses outros ramos, certo? Então aqui eu vou encontrar uma corrente que na verdade o INB
vai estar para cima, certo? Só que aí depois é só fazer a superposição com cuidado, né? Não errar na hora de fazer a superposição. Mas nesse circuito aqui, devido ao efeito da fonte de 8 amperes, o nosso INB vai estar com sentido para cima. Bom, então, vamos pegar novamente, eu vou fazer aqui a transformação desse delta em uma estrela equivalente. É a mesma transformação que fizemos anteriormente. Então, aí estão os cálculos de Rx, Ry e Rz. Agora, passando para outra tela, o que a gente pode fazer? A gente pode somar esses dois resistores aqui, e aí essa soma, que é o 12,1333, vai ficar em paralelo com 1,8333. Então, aqui está, nós temos o circuito desenhado dessa maneira agora. Podemos fazer o paralelo entre o 1,8333 e o 12,1333. O paralelo dá 1,5927. Esse 1,5927 vai ficar em série com o 2,3333. Então, nós vamos ter agora esta configuração aqui, certo? Fazendo o série desses dois, nós encontramos 3,9260. Agora, nós precisamos, qual que é o nosso objetivo? Nós precisamos encontrar INB. Então, aqui a gente observa que existe uma corrente que sai dessa fonte, e agora nós temos três ramos que estão em paralelo, percebem? Então, dá para a gente aplicar a regrinha de divisor de corrente para encontrar quanto dessa corrente aqui vai subir por esse ramo, que nós temos três ramos em paralelo. Lembrem-se que só dá para aplicar divisor de corrente quando temos ramos que estão em paralelo. Bom, aplicando o divisor de corrente para encontrar essa corrente e linha, o que a gente faz? Agora, aquela regrinha de resistor que eu não quero, dividido pela soma, vezes a corrente total, não vai dar certo, porque aquela lá só vale quando temos dois resistores apenas em paralelo. Aqui, como nós temos três resistores em paralelo, nós temos que aplicar a regra geral do divisor de corrente. Então, quem que vai ser linha? Vai ser 1 sobre a resistência do ramo em que eu quero conhecer a corrente. Então, vai ser 1 sobre 3,9260, dividido pela soma das condutâncias, dos inversos das resistências dos três ramos. Então, fica 1 sobre 4 mais 1 sobre 3,9260 mais 1 sobre 6. Isso tudo vezes a corrente total de 8 amperes, que vai se dividir entre esses três ramos que estão em paralelo. Certo, gente? Lembraram dessa fórmula aqui, que é a fórmula geral que nós conhecemos para o divisor de corrente, ok? Então, nesse caso aqui, fazendo as contas, a gente chega em I' igual a 3,0351 ampere. Vamos voltar agora para o circuito original para a gente encontrar o valor de INB. Bom, percebam que o INB vai ser uma divisão dessa corrente I' aqui entre esses dois resistores, entre o RK e o RY, certo? O I' é o tanto de corrente que sobe por esse ramo, que passa aqui em cima por Rx. Essa corrente I' vai continuar passando aqui em cima por Rx, né? Vou fazer aqui a indicação do I'. O I' está aqui. Só que na parte de baixo do circuito, o I' ele foi dividido entre esses dois ramos aqui que estão em paralelo. Então, vamos calcular, vamos fazer agora o divisor de corrente para ver quanto de I' que subiu aqui pelo Ry, para poder encontrar o INB que eu estou procurando. Então, vamos lá. O INB vai ser, agora sim eu vou aplicar a regra reduzida do divisor de corrente, porque só temos dois resistores aqui em paralelo. Então, eu posso aplicar resistor que eu não quero, 12,1333, dividido pela soma desses dois resistores,
vezes a corrente total que vai ser dividida entre os dois, que é a corrente em linha, que é o 3,0351. Fazendo essa conta, a gente chega em INB igual a 2,6367 ampere. Então, essa é a corrente que está passando aí pelo ramo, né? A corrente de Norton, devido apenas ao efeito da fonte de corrente de 8 ampere. Como a gente acha a corrente de Norton total agora? Agora a gente pode fazer a superposição dos efeitos de INA e INB. É isso que nós vamos fazer na sequência. Vamos então agora fazer a superposição de efeitos. Nós temos este primeiro circuito, em que nós consideramos apenas a presença da fonte de tensão de 9 volts. Aí encontramos o valor da corrente INA. Isso nós vamos somar com o efeito do circuito que tinha apenas a fonte de corrente de 8 ampere. Então, nesse circuito com apenas a fonte de corrente, nós calculamos o INB. Quando nós fizermos a soma dos efeitos desses dois circuitos, aí nós podemos encontrar a corrente de Norton total, a corrente IN no circuito completo que tem as duas fontes, não é isso? Então, nesse caso, nós devemos sempre, nesse momento de fazer a superposição de efeitos, tomar cuidado com os sentidos, não é isso? Então, o IN, que é a corrente de Norton total, vai ser a soma algébrica da INA mais a INB. Coloquei aqui mais, mas vocês têm que lembrar que é uma soma algébrica. No circuito total, o resultado que a gente quer é obter IN indo do ponto A para o ponto B, IN com sentido para baixo. No circuito que tinha apenas a fonte de tensão, o circuito A, nós obtivemos INA para baixo. Então, o INA, como está no mesmo sentido da IN total, nós vamos deixar ele com sinal positivo mesmo. Agora, a INB, a gente obteve, né, no circuito B, com o sentido para cima, ou seja, sentido oposto à da corrente IN que nós estamos procurando. Então, nesse caso, vamos somar essa corrente INB com o sinal negativo. Então, ficou 0,7416, que é o INA positivo, mais, né, a corrente INB, 2,6367, com o sinal negativo. Fazendo, então, essa conta, a gente chega no valor da corrente de Norton total neste circuito, que é menos 1,8951. Então, observe que essa corrente de Norton total nós obtivemos com o sentido para baixo, indo do ponto A para o ponto B. Vamos redesenhar o circuito agora. Este daqui era o circuito do início do exercício. Nós vamos escrever ele agora na forma do seu equivalente de Norton. Então, aqui, nossa corrente IN, conforme a gente já comentou da convenção, a gente coloca ela com o sentido do ponto B para o ponto A e ela vai ficar em paralelo com a resistência RN. IN, aqui, conforme a gente calculou anteriormente, vale menos 1,8951 ampere. E o RN a gente obteve 5,2383 ohm. Tá certo isso daqui, tá, gente? Pode deixar a resposta escrita dessa forma. Se você preferir, não quiser deixar aqui o valor da corrente da fonte negativo, o que nós podemos fazer? Podemos redesenhar esse circuito aqui, colocar o símbolo da corrente para baixo e deixar o sinal do número positivo. Como eu falo para vocês, se a gente muda o sentido do símbolo e o sinal do número, no fundo a gente não mudou nada, então o circuito permanece o mesmo, né? Então, eu coloquei aqui a corrente para baixo agora, o valor dela 1,8951 positivo e a resistência de Norton, mesmo valor, logicamente, 5,2383 ohm. Assim, a gente termina o exercício número 2.
O exercício 3 pede também para a gente encontrar o circuito equivalente de Norton para a parte externa aos pontos AB no circuito abaixo. Então, o circuito que nós temos agora para trabalhar no exercício número 3 é esse. Bom, vamos começar pela etapa número 1, que é identificar a parte do circuito para a qual desejamos obter o equivalente de Norton. Nós podemos enxergar aqui que entre os pontos A e B existe o resistor R2 de 1 ohm. Esse resistor aqui é o que não vai entrar nos cálculos do equivalente de Norton. Todo o restante entra no equivalente que nós estamos procurando. Nós sabemos, então, que ao terminar a construção do equivalente, nós vamos ter uma configuração parecida com essa daqui. A fonte de corrente de Norton em paralelo com a resistência de Norton, em paralelo aqui com o resistor R2, que está entre os pontos A e B. Antes de nós seguirmos aqui para as próximas etapas de resolução do circuito, vamos fazer uma análise geral dele. Observem que ele tem uma fonte de corrente independente de 5 A, outra fonte de corrente independente de 4 A, e aqui existe uma terceira fonte de corrente, só que essa daqui é uma fonte de corrente dependente ou fonte de corrente controlada. Ela é uma fonte de corrente controlada por tensão. Tá vendo aqui que o valor dela é 3 vezes V. E quem é V? V é essa tensão que está sobre o resistor R3. Então, olhando este circuito, nós concluímos que ele tem um componente aqui de não linearidade. Retomando aquela conversa anterior que nós tivemos a respeito da aplicação dos teoremas de Thevenin e de Norton para esse caso, agora a gente sabe que na etapa de calcular a resistência equivalente de Norton, nós não podemos seguir aquele procedimento que nós estávamos seguindo quando o circuito é linear, perfeitamente linear, que só tem fontes independentes, igual nós fizemos anteriormente nos outros exemplos. Então, agora nós vamos seguir aquele outro raciocínio, que é primeiro calcular a tensão de Thevenin, depois encontrar a corrente de Norton e, por fim, a resistência equivalente de Norton nós vamos obter a partir da divisão de E de TH por I de Norton. A minha etapa número 2 vai ser, então, calcular a tensão de Thevenin, o E de TH. Para isso, entre os pontos A e B, nós já retiramos o resistor que estava aqui. Aquele resistor, vocês sabem que não entra no cálculo do equivalente. Vamos deixar entre os pontos A e B aqui um circuito aberto. E, lembrando da aula passada, nós sabemos que a tensão de Thevenin é justamente essa tensão que existe entre esses dois pontos que estão em aberto. Então, essa vai ser a tensão E de Thevenin. Para poder calcular essa tensão, nós podemos usar o procedimento que nós acharmos mais fácil em cada situação. Nesse caso aqui, pessoal, como nós temos 3 fontes de corrente aqui, 2 fontes de corrente independentes e uma fonte de corrente dependente, eu vou optar por calcular a tensão E de Thevenin a partir de método dos nós, tá? Vou fazer método dos nós, análise geral. Então, vamos lá. Vou identificar aqui os nós. Chamei esse primeiro nó aí, né? O nosso nó A, representei ele em azul. Depois, do outro lado, o nó lilás, chamei de nó B. Vamos pensar aqui que esse nó de baixo, que eu deixei em preto, não destaquei de nenhuma outra cor, eu vou representar, vou considerar que ele é a nossa referência, o nosso terra, tá? O nosso 0 volt. Bom,
Para aplicar o método dos nós, vamos seguir aqui fazendo a arbitragem dos sentidos das correntes nos resistores, igual vocês sabem. Então, vou usar essas setinhas amarelas para identificar os sentidos das correntes. Então, eu coloquei corrente descendo em IR1, corrente para a direita em IR3 e corrente para baixo em R4. A partir daí, nós podemos estabelecer as setinhas dos sentidos das tensões. Então, a tensão sobre R1 está para cima. Observem aqui que a tensão sobre o R3, ela é a própria tensão V, certo? Que está controlando aqui a fonte de corrente. E, por fim, a tensão em cima do R4 vai ser essa flechinha aqui virada para cima. Bom, com base nisso, podemos prosseguir para a determinação das equações que representam os nós, né? Para a gente poder encontrar VA e VB. Quem que é a equação do nó A? Sabemos que o somatório das correntes que chegam é igual ao somatório das correntes que saem. Bom, quem que está chegando aqui no nó A? No nó A, observamos que a corrente de 4 amperes da fonte, aqui em cima, está chegando nele. Quem que está saindo do nó A? Temos a corrente de 5 amperes saindo, a corrente do resistor R1 saindo e a corrente do resistor R3 saindo. Aqui está aberto, né, gente? Então, aqui não tem corrente. Bom, então, escrevendo aqui as equações, escrevi 4 é igual a 5 mais... No lugar de IR1, podemos escrever VA menos 0 sobre 2. E no lugar de IR3, podemos escrever VA menos o VB dividido por 6, certo? Aqui está a nossa equação. Bom, fazemos o MMC, podemos arrumar a equação, aplicar a propriedade distributiva, reduzir os termos semelhantes, e aí nós chegamos na equação representativa do nó A, 4VA menos VB igual a menos 6. Continuando a nossa análise, vamos fazer o mesmo procedimento agora para o nó B. O somatório das correntes que chegam é igual ao somatório das correntes que saem. Quem que está chegando e quem que está saindo do nó B? Nós observamos aqui que a corrente de 4 amperes está saindo, não é isso? A corrente pelo resistor R4 também está saindo. Agora, a corrente IR3 e a corrente da fonte controlada, elas estão chegando no nó B. Então, temos duas correntes chegando igual a duas correntes que estão saindo. Quem que está chegando, então? Nós temos aqui a corrente no resistor R3, que eu escrevi aqui, ó, VA menos VB sobre 6, mais essa corrente de 3V, está chegando no nó B. Isso vai ser igual às correntes que estão saindo. 4 amperes está saindo, e a corrente aqui no resistor R4, que vai ser VB menos 0 sobre 8. Então, aqui está a nossa equação para o nó B. Agora, nós seguimos aí, fazendo o MMC, reduzindo os termos semelhantes, a gente chega na equação 4VA menos 7VB igual a 96 menos 72V. Gente, qual que é o nosso problema aqui? Lembra de quando nós aprendemos na aula 9 a resolver circuitos que têm fontes dependentes? Nesse caso, nós temos duas incógnitas, VA e VB, precisamos de duas equações, já encontramos as duas equações, só que a segunda equação que nós encontramos depende de VA, VB, até aí tudo bem, só que ela depende também da tensão V, que é essa tensão aqui da fonte, né? A tensão que controla a fonte. O que nós combinamos de fazer em circuitos caracterizados por existir essa grandeza a mais que controla a fonte? Nós precisamos dar um jeito de escrever essa grandeza que está controlando a fonte, que no caso é o V, em função das outras incógnitas que nós já temos no problema. Então, vamos procurar escrever o V em função de quem, gente, nesse caso? Em função de VA e de VB.
Observem aqui, nesse caso é fácil, quem vai ser o V? O V, que é a tensão que controla a fonte, é também a tensão que está sobre o resistor R3. Então, só de olhar essa flechinha aqui, a gente chega na conclusão que o V vai ser quem? Vai ser VA menos VB, certo? VA menos VB. Então, para eu poder, vou escrever aqui que o nosso V é VA menos o VB. Para eu poder, então, escrever essa equação que nós encontramos de forma que ela fique dependente só de VA e VB, nós fazemos essa análise. Então, nós pensamos, mas quem é V? V, nesse caso, é VA menos VB. Então, eu vou pegar, vou voltar nessa equação aqui, e no lugar de V, eu vou escrever VA menos VB. Vamos lá, então. Aqui, ó, copiei exatamente a mesma equação, só que ao invés de escrever menos 72V, eu escrevi menos 72, que multiplica VA menos VB. Agora, nós aplicamos a propriedade distributiva, reduzimos os termos semelhantes e, finalmente, chegamos na equação do nó B. Essa equação agora está pronta, está ok? Por quê? Ela está dependendo apenas de VA e VB, certo? Então, ficou 76 VA menos 79 VB igual a 96. Temos duas equações e duas variáveis. Podemos resolver o sistema. Então, aqui está o nosso sistema de equações lineares, um sistema possível e determinado. Podemos usar qualquer método que quisermos para poder resolver esse sisteminha. Resolvendo ele, gente, a gente encontra VA igual a menos 2,3750 volt e VB igual a menos 3,5 volt. Bom, encontramos VA e VB, mas o que me interessa, na verdade, nesse momento, é o cálculo da tensão de Thevenin, o E de TH. Olhando aqui, quem que vai ser o E de Thevenin? O E de Thevenin vai ser a tensão do nó A menos a tensão desse nó aqui de baixo, que nós já combinamos que vai ser o nosso nó de referência, né? Nós consideramos ele como sendo nosso nó de referência. Então, quem que vai ser o E de Thevenin neste caso? Vai ser simplesmente VA menos zero. Vai ser o próprio VA, né? Então, o E de Thevenin está aqui, VA menos zero. Já encontramos o VA, então o E de Thevenin é o próprio VA, que é menos 2,3750 volt. Encontramos E de Thevenin, podemos passar para a próxima etapa. A próxima etapa é fazer o cálculo da corrente de Norton, do IN. Então, mais uma vez, nós temos aí o circuito com os pontos A e B em aberto. Para poder calcular a corrente de Norton IN, nós sabemos que precisamos estabelecer um curto, fechar um curto-circuito entre os pontos A e B. Então, é isso que nós vamos fazer agora, ó. Fiz aí o curto, a corrente de Norton vai ser essa corrente que passa aí pelo curto-circuito. Agora, vamos calcular quanto que é essa corrente de Norton. Gente, o procedimento, conforme vocês sabem, fica a gosto de quem está resolvendo o exercício. Podemos pensar em várias maneiras diferentes para poder resolver esse circuito de maneira a encontrar o valor da corrente IN. O que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou fazer com vocês a resolução por malhas, porque eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe bem importante quando nós trabalhamos com circuitos com fonte dependente. Então, veja bem, para poder resolver com malha, a gente sabe que a gente tem que transformar fontes de corrente em fontes de tensão. Então, nós temos três fontes de corrente para serem transformadas em fontes de tensão. Então, vejam bem, aqui nós podemos multiplicar, 5 vezes 2 dá uma fonte de tensão de 10 volt, insere com o resistor de 2 ohm. Aqui nós temos 4 vezes 6, vai dar uma fonte de tensão de 24 volt, insere com o resistor de 6 ohm. E aqui, lembrem-se lá da aula 9, que dá para a gente converter fontes controladas também. Então, eu vou converter essa fonte aqui,
de corrente em uma fonte de tensão. Mesma coisa, a gente faz 3V vezes 8, vai dar 24V, a fonte de tensão controlada, e aqui nós temos o resistor de 8 ohm em série com essa fonte de tensão controlada. Agora, o que nós precisamos pensar? Eu quis fazer esse exercício aqui com vocês porque quando a gente transforma essa fonte de corrente em uma fonte de tensão, a gente perde o valor da tensão V. Vocês estão vendo? Quem que era V aqui no circuito original? V era a tensão em cima do resistor R3. Vocês sabem que a tensão em cima desse resistor aqui, que eu chamei de R3', não é a mesma tensão que está em cima do resistor R3 no circuito original. Lembra disso? Que nós falamos isso ao longo de praticamente o semestre inteiro. Então, quem que vai ser V nesse circuito aqui de baixo? Nesse circuito aqui de baixo, V vai ser justamente essa tensão entre os terminais da fonte que foi transformada, na fonte de tensão transformada, certo? Então, o V, nós sabemos que quando convertemos uma fonte de corrente em fonte de tensão, tudo que acontece dos terminais para fora da fonte permanece mesma coisa, não é isso? Então, essa tensão V, aqui no circuito original de cima, é a tensão deste terminal aqui, que está à esquerda, menos a tensão deste terminal aqui, que está à direita. Passando aqui para o lado de baixo, todo esse pacote, vamos considerar toda essa caixa aqui, é o que a gente conhece como a fonte transformada. Então, a tensão V vai ser a tensão deste ponto à esquerda menos a tensão deste ponto à direita, certo? Então, quando vocês perdem, vamos dizer assim, a variável que está transformando, que está controlando a fonte, igual a gente perdeu aqui, vocês têm que tomar muito cuidado para não errar, porque o V aqui embaixo não vai ser simplesmente a tensão em cima desse resistor, vai ser a tensão em cima da fonte completa aqui depois da transformação, ok? Podemos agora, então, passar para a etapa de aplicação do método das malhas propriamente dito. Então, vou chamar de IA, essa corrente da malha à esquerda, e IB, a corrente da malha à direita. Observem que agora precisamos arbitrar os sentidos das correntes nos resistores. Então, vou colocar a corrente em R1' descendo, em R3' eu vou colocar para a direita, em R4' eu vou colocar essa corrente para baixo, tá? Descendo. Depois que arbitramos os sentidos das correntes, colocamos o sentido das tensões. Então, a tensão sobre o resistor R1' vai ficar para cima. Usei aí a setinha cor-de-rosa para representar a tensão. Aqui no resistor R3' vai ser essa tensão aqui para a esquerda. E no R4' nós temos a queda de tensão para cima. Vamos aplicar então a equação da malha A. Vamos fazer rodar a malha A aplicando a lei de Kirchhoff das tensões para poder encontrar a sua equação. Como que vai ficar aqui, gente? Vai ficar mais essa tensão aqui sobre o resistor R1' menos 10 volt igual a zero, certo? Então, vai ficar mais essa tensão menos 10 volt igual a zero. Quem que é essa corrente aqui? Essa corrente a gente arbitrou como descendo. Então, vocês concordam comigo que essa corrente, do jeito que eu coloquei aí no desenho, ela tá com sentido para baixo, então essa corrente vale menos IA, certo? Coloquei propositalmente assim, com o sentido inverso ao sentido do giro da corrente de malha IA, para vocês ficarem espertos com isso, certo? Não esquece, não erra bobeira. Nesse caso aqui, a tensão tá para cima, então aqui o sinal da tensão ficou positivo, mas quem que é essa tensão? 2 vezes a corrente. Quem que é a corrente? Menos IA. Então, ficou mais 2 vezes
menos IA. Menos 10 volts igual a zero, certo? Então, aqui a gente obtém menos 2IA igual a 10 e A igual a menos 5 ampere. Essa é a corrente, então, da malha A. Vamos calcular agora a corrente da malha B? Equação da malha B. Como que vai ficar? Vou começar por aqui, ó. Menos 24, menos a queda sobre a resistência R3', menos 24V, menos a queda sobre a resistência R4', igual a zero. Escrevendo, então, a equação da malha B, temos aí menos 24, menos quem que é essa queda aqui? Vai ser 6 vezes essa corrente, que é a própria IB. Menos o 24V, menos essa tensão aqui, que é 8 vezes IB. Isso tudo vai ser igual a zero, certo? Bom, então aqui, reduzindo os termos semelhantes, nós temos menos 14IB é igual a 24 mais 24 vezes V. Bom, agora nós caímos naquele problema de novo. Nós temos uma incógnita a mais, que é V. Né? Essa incógnita aqui, V, surgiu da onde? É a tensão que está controlando aqui a fonte dependente, certo? Então, nós temos que nos fazer a pergunta, mas quem é V? Gente, V, conforme a gente falou, é essa tensão aqui, representada por essa seta cinza. Nesse caso aqui, quem que vai ser V? Vai ser a tensão em cima da fonte de 24 com a tensão em cima do resistor R3'. Vocês concordam? Então, nesse caso aqui, o que nós podemos escrever como sendo V? V vai ser, nesse caso, mais 24, por que positivo? Porque o sentido da tensão V está para a esquerda e o sentido da tensão da fonte também está para a esquerda aqui. Então, como as duas tensões estão com o mesmo sentido, fica positivo. Aqui nós vamos somar mais 24 mais essa tensão cor-de-rosa aqui também. Por que mais? Porque também ela está virada para a esquerda, né? Tá todo mundo virado para a esquerda. O V está virado para a esquerda, o 24 está virado para a esquerda e essa tensão aqui também está virada para a esquerda. Então, V vai ser 24 mais essa tensão cor-de-rosa, que é quem? 6 vezes a corrente IB, certo? Então, podemos escrever aqui que o V vai ser mais 24 mais 6 vezes a corrente IB. Então, aqui está a equação aqui embaixo, que a gente acabou de comentar. O V vai ser mais 24 mais 6 IB. O que nós fazemos agora? Voltamos nessa equação aqui e substituímos V pela expressão que nós obtivemos para V. Então, vai ficar menos 14B é igual a 24 mais 24 vezes V. Então, aqui ficou mais 24 vezes V, que é 24 mais 6IB. Então, no lugar de V, a gente coloca a expressão que a gente calculou para V, certo? Então, tudo isso daqui, ó, é V. 24 mais 6IB é V. Ok? Então, agora, aplicando princípios básicos de matemática, para continuar, aplicamos a distributiva, reduzimos os termos semelhantes, e aí chegamos que B vale menos 3,7975 ampere. Essa é a corrente IB. Estamos procurando a corrente IB? Não, estamos procurando quem, gente? Estamos procurando a corrente de Norton, o IN. Finalmente, quem que vai ser o IN aqui? Vocês concordam que vai ser o líquido? Vai ser IA menos a corrente IB, certo? Então, IN vai ser IA menos IB. Fazendo a conta, nós temos o IA, que é menos 5, menos o IB, que é menos 3,7975. O IN dá menos 1,2025 ampere. Agora que nós, nesse circuito, encontramos E de Thevenin e encontramos I de Norton,
podemos finalmente encontrar a resistência equivalente de Norton, ou resistência equivalente de Thevenin, que vocês sabem que é a mesma coisa. Então, quem que vai ser ela? Vai ser a tensão de Thevenin dividido pela corrente de Norton, certo? Quem que nós encontramos para a tensão de Thevenin? Menos 2,3750. Quem que nós encontramos para a corrente de Norton? Menos 1,2025. Fazendo essa divisão, então, nós chegamos no valor de Rn de 1,9751 ohm. Gente, perceba que a resistência de Norton, de Thevenin, sempre tem que dar um valor positivo, porque resistência é um valor positivo, né? Então, ou o E de Thevenin e o I de Norton dão negativos, igual deu aqui os dois negativos, para a divisão da positiva, ou E de Thevenin e I de Norton, os dois dão positivos, para a divisão da positiva também. Por quê? Se você encontrar um positivo e o outro negativo, quando você fizer essa divisão, vai dar uma resistência negativa, e resistência negativa não existe. Então, provavelmente, você tem que voltar na resolução do circuito e ver onde você errou, certo? Porque em alguma parte você errou, porque não podemos obter valor de resistência negativo, tudo bem? Conforme eu disse para vocês anteriormente também, esse procedimento de calcular E de Thevenin, I de Norton e depois achar o R por meio dessa divisão, vale para todo tipo de circuito. Vale para o circuito linear e vale para esse circuito aqui que nós estamos trabalhando com as fontes controladas, tá? A gente fazia do outro jeito porque eu considero mais rápido, mais fácil, né? Nos circuitos que só tem fonte independente. Mas se você quiser usar esse procedimento nos circuitos que só tem fonte independente, ele é válido também. Vai dar certo da mesma maneira, ok? Bom, então, por fim, agora a gente pode redesenhar o circuito na forma dos equivalentes que nós estávamos procurando. Percebam que nós temos o E de Thevenin, temos o I de Norton e temos a resistência equivalente de Thevenin e de Norton, que é a mesma. Então, nesse caso, nós podemos fazer o equivalente tanto em termos de Norton como em termos de Thevenin também. As duas resoluções já saem prontas para nós, certo? Então, aqui, o meu equivalente de Norton, nós encontramos o R de 1,9751 ohm e a corrente de Norton de menos 1,2025 ampere. Podemos escrever também o equivalente de Thevenin. O equivalente de Thevenin, nós vamos ter a tensão de Thevenin em série com a resistência equivalente de Thevenin. Nesse caso, a resistência é a mesma, 1,9751 ohm, e o E de Thevenin nós obtivemos menos 2,3750 volt. Então, nós temos os dois equivalentes prontos ao terminar o exercício. Converte essa fonte de corrente aqui em fonte de tensão, você vai obter essa. E vice-versa. Se você converter essa fonte de tensão em fonte de corrente, você vai obter essa. Sempre isso é válido. Sempre essa relação é verdadeira no estabelecimento dos equivalentes de Thevenin e de Norton, conforme eu disse para vocês anteriormente. Bom, pessoal, então era isso que eu gostaria de passar para vocês a respeito da aula número 11. Estudem com atenção, prestem atenção nos exercícios que nós resolvemos juntos, anotem as dúvidas que vocês tiverem para me perguntar, façam os exercícios propostos. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!